O sistema político hoje no Brasil é um pouco uma máquina de moer carne mesmo. As pessoas às vezes entram até que bem intencionadas na política, mas rapidamente se corrompem e se perdem. É triste e é preocupante. E o poder é muito isso, porque o poder você precisa ter essa relação virginal da coisa que não é uma renúncia à posse. Isso é um desafio especial, porque a tendência é se lambuzar. Zé Dirceu foi preso e saiu da prisão com quase 80 anos de idade para reorganizar o PT, para reconquistar o poder. Você pode discordar deles em tudo, só que você tem que reconhecer uma coisa: esses caras querem muito e eles estão dispostos a sacrifícios que são sacrifícios reais. A pergunta era, né, qual é o problema do mundo? E o texto do Chesterton é o seguinte: eu, atenciosamente, Gilbert Chesterton. A absorção de todas as dimensões humanas pela política, então tudo vira política. Jesus não está chamando a gente para resolver os problemas do mundo e restaurar o reino de Israel. A Maria Clara está sentada no carro e ela fez a pergunta mais fatal de todas: e se depois desse nosso esforço o Brasil não mudar? Muito boa noite, está começando mais um Conversa Paralela. Vocês estavam com saudade do Conversa Paralela? Eu estava morrendo de saudade, principalmente da minha colega, da minha amiga e madrinha de casamento. Já vou apresentar ela, tá? Mas eu quero antes apresentar esse cenário maravilhoso, cenário novo do Conversa Paralela. Eu quero saber se você gostou desse cenário, deixa aí nos comentários. E agora, a estrela desse programa, Lara Brenner, como é que você tá? Eu tava morrendo de saudade de você. Nós somos as estrelas desse programa. Nós quatro, no caso, hoje, né? Tava com saudade de você também, meu querido. Muito bom revê-lo, ainda mais para falar de um assunto tão profundo. Em grande estilo, né? Em grande estilo. Um convidado já esteve conosco, que eu vou apresentá-lo primeiro. Veio falar de um tema muito interessante, né? Um tema que permeia toda a questão do sentido, do sofrimento humano, do sentido da vida, de Viktor Frankl, que é Luiz Henrique, que é psicólogo, filósofo, pai de 6 filhos, olha só, e coordena pós em logoterapia. Muito boa noite, Luiz, como é que você tá? Boa noite, Arthur. Boa noite, Lara. Boa noite, Henrique. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Enfim, hoje a gente vem com uma outra proposta, mas sinto-me extremamente honrado e para mim faz todo sentido estar aqui com vocês. Obrigado. Maravilha, e vale lembrar, pessoal, que a gente já tem um episódio com o Luiz Henrique só sobre logoterapia, vai estar aparecendo aí na tela, então se você tem interesse em assistir esse episódio, a gente já fez aqui, vale muito a pena, ficou bem legal, né, Lara? Logoterapia é a vida pessoal do Frankl. Do Viktor Ali ele Frankl, traz exato. vários episódios interessantíssimos que eu não encontrei em lugar nenhum aquilo, foi Com bem certeza. legal. E estamos aqui também com o Enrico Mizazzi, que é advogado, olha só, doutorando em Direito Constitucional. Pelo Largo de São Francisco. Com certeza, e secretário da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo. Muito boa noite, como é que você está, Henrico? Boa noite, Arthur, boa noite, Lara, Luiz Henrique. Eu estou muito bem, obrigado, e é uma alegria poder estar aqui no Conversa Paralela, que a gente assiste tanto, é um prazer estar aqui, ainda mais nesse novo cenário, Lara. Henrique que esteve conosco no especial de Natal, Verdade. junto com a Ana Clara. Foi incrível. Maria Clara, aliás, maravilhosa, e deram um depoimento para nós, assim, muito emocionante, muito emocionante. Foi muito bonito. Foi legal. Maravilhoso. Bem-vindo de volta. Muito obrigado. Ah, que legal, em bom estilo aqui. E eu quero fazer as boas-vindas, Lara. Você começar então a nossa pauta e eu vou seguindo aqui, eu quero que você faça a primeira pergunta. Tudo bem. Primeiro, sobre o que nós vamos falar, né? Com É muito certeza. difícil trazer o Luiz Henrique e não falar sobre o sentido da vida. Então, nós vamos falar sobre o sentido da vida e vamos trazer também, aproximar esse assunto da questão da política, porque parece que são universos muito distintos, mas na verdade eles estão muito interligados. E antes de falar propriamente da questão da política, eu penso que vale a pena, ô Luiz, a gente contextualizar com o seu consultório, porque eu imagino que dentro do consultório ali seja assim uma metonímia do resto, né? A gente tem ali uma parte pelo todo que conte para nós qual é a atmosfera de sentido mesmo das pessoas, de sentido de pertencimento, como que existencialmente as pessoas estão. A impressão que eu tenho é que hoje eu vejo muitos olhares assim vidrados na rua, sabe? As pessoas ligadas ali no celular, meio que Perdido. não é nem que elas
estão em busca de sentido e não acham. Isso nem é uma questão que passa na cabeça, né? Qual é o sentido da minha vida? Para onde eu tô indo? Aquelas perguntas basilares do ser humano: quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? Sabe? Como se isso nem passasse, as pessoas só existissem. Eu tô errada de pensar assim? Tô sendo muito fatalista? Como é que você vê isso no seu consultório? Eu acho que, infelizmente, esse é um ponto claro, e você trouxe uma realidade do nosso tempo, né? Tem um evento da vida de Frankl, então vamos falar de Frankl. Eu não consigo falar de qualquer tema que seja relacionado à psicologia sem citar o Viktor Frankl. Tem um evento da vida de Frankl muito interessante, em que, numa vinda dele ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro, ele está conversando com um repórter, e o repórter pergunta a ele, né? Olha, mas isso tudo que você nos apresenta sobre o sentido da vida, sobre frustração existencial, vazio existencial, como isso tudo pode ser visto na prática? Isso realmente acontece? Isso você percebe no consultório? Nós conseguimos perceber também nas ruas? E Viktor Frankl, que é um homem assim genial e consegue se utilizar com muita facilidade de metáforas e de analogias, né? Ele vira ao repórter e diz o seguinte: olha, tá vendo essa juventude aqui na praia? Sorridente, estão todos felizes, bebendo, correndo, jogando bola. A verdade é que a alegria deles parece ser tão artificial quanto o bronzeado. Uma contrariedade, uma frustração, a morte de um ente querido, e eles caem num vazio existencial. Nós nunca tivemos tantos meios, nós nunca tivemos tanto com o que viver, e nunca tivemos uma experiência tão grande de não saber o porquê vivemos, o porquê, o para quê, o diante de quem. E o fato de nós não termos claro qual o sentido da nossa vida, o que de fato nós fazemos aqui, o fato de temas como vocação e afins serem muitas vezes temas excluídos do nosso debate, das nossas reflexões, faz com que de fato nós estejamos muito susceptíveis a praticamente tudo, né? Então a nossa alegria parece ser tão artificial quanto um bronzeado de verão que não dura mais do que alguns dias. Infelizmente isso se vê não só na praia, se vê não só no Rio, se vê aqui em São Paulo, se vê nos consultórios. Números alarmantes de ansiedade, de suicídio, de depressão, que infelizmente crescem. A demanda tem crescido e muito. Aqueles que trabalham com psicoterapia veem isso diariamente. É porque, de fato, nós estamos diante de uma geração que é uma geração frágil, uma geração que facilmente cai nesse vazio existencial, tal como nos apresentou Viktor Frankl. Então, esse é um pouco do panorama, né? Esse parece ser o momento que nós vivemos, e a temperatura é um pouco essa, infelizmente, né? Enfim, então eu acho que a tua colocação não é nada pessimista, ela no fim das contas realista. E é interessante porque você está mencionando essa juventude, né? O modus operandi, parece que a gente está sempre vivendo atrás de apagar incêndios, né? E eu acho que, olhando para o lado da política, né? O político parece ser aquela pessoa que precisa resolver tudo para ontem. Até porque o mandato é curto e ele provavelmente está visando já uma reeleição. Como é que funciona isso? Exatamente. Né? Como é que se dá isso dentro do universo político? E se de fato existe essa impressão mesmo, né? Ou se é uma impressão da população mesmo, né? Que está ali cobrando do político. E o quanto que isso também não gera uma certa ansiedade, um controle ali social, um medo também por parte dessa população. Lembrando que o Henrique já foi deputado, né? Estou falando porque nós não dissemos na apresentação, mas ele conhece a realidade de perto. Mas sabe, isso que o Luiz Henrique estava comentando, que você pontuou, acho que se manifesta na política de uma determinada forma, né? Essa falta um pouco de sentido, esse olhar vidrado que a Lara falou, às vezes até o silenciamento da própria pergunta, né? Achei bonito do que você falou. Às vezes você tem
uma pessoa que vive a pergunta pelo sentido de maneira bastante dramática, luta por encontrá-lo de alguma maneira, mas vive aquilo intensamente, de forma dramática, mas não encontrou ainda. E tem uma doença, se eu posso falar assim, que pior ainda, que é silenciar essa própria pergunta, esse próprio dinamismo interno em busca de sentido. Isso tem consequências na política que eu acho que são duas consequências meio opostas. De um lado, você tem esse mal-estar meio generalizado da falta da busca de sentido, né? Você tem o extravasamento disso na política de uma maneira pela indiferença, seja por uma certa sensação de... E que é um pouco, vamos combinar, corroborada pelos fatos, a política não está nos dando motivos de muita esperança, é verdade, mas tem uma certa... Isso pode ser canalizado com um certo sentimento de indiferença, isso daqui não adianta se dedicar, não me diz, no fundo, a dimensão política da existência humana, não me diz muito respeito, e muita gente envereda pelo caminho da apatia e da indiferença com relação à política. E tem uma outra manifestação dessa perda de sentido que é totalmente oposta, mas acho que tem uma mesma raiz, que é... O Ortega falava isso, imagina, há quase 100 anos, né? O Rebelião das Massas de 1930. Quase 100 anos ele falava e criticava o politicismo integral, ou seja, a absorção de todas as dimensões humanas pela política. Então tudo vira política, tá certo? O relacionamento familiar vira política, a arte vira política, a religião vira política, porque a política ela tem um pouco essa capacidade de despertar uma intensidade tal de paixão a ponto de absorver todas as outras dimensões da vida. Então, para quem está com a vida um pouco desestruturada, sem eixo, sem uma busca clara e um tensionamento rumo ao sentido, é uma presa fácil desses fenômenos um pouco totalitários e que politizam a vida como um todo, né? E então você vê... Massificam a galera. Massifica a galera e, do ponto de vista individual, acabam fazendo com que todas as dimensões da vida humana sejam um pouco concatenadas e absorvidas a partir da sua posição política. Então, é aquela pessoa que... ela tem um posicionamento político, vou dar um exemplo aqui claro, né? Estamos em casa. O cara vira de direita e se converte para a religião cristã também. Só que dentro... E faz jiu-jitsu também. Exato, você pegou o fenômeno. Mas você vê que a dimensão fundamental que dá sentido a todas as outras é a posição política dele. É quase que como o jiu-jitsu, a religião e outras coisas gravitassem em torno do posicionamento político dele, que é o essencial na formação da própria identidade. Então, acho que tem esses dois fenômenos que são muito evidentes hoje e que os dois são formas opostas, mas igualmente equivocadas de se relacionar com a política e vem muito na minha raiz, não sei se eu estou... enfim, exagerando isso, mas eu vejo uma raiz comum nessa desestruturação de uma busca de sentido genuíno na vida, né? Você quer complementá-lo? Não, essa fala do Henrico é impecável. E, por exemplo, a nível psicológico, fazendo uma leitura antropológica, nós podemos falar de um mal-estar, e você citou, né, esse mal-estar a nível social que nós experimentamos e que ano a ano fica mais claro, como sendo, no fim das contas, uma manifestação de algo anterior, né? O problema da política não é próprio da política, ele é anterior à política, é um problema pessoal, é um problema antropológico, né? Viktor Frankl, quando vai falar das manifestações do vazio existencial, tão presentes na nossa sociedade, ele vai falar que nós podemos enxergar os sintomas do vazio existencial tanto a nível individual quanto a nível social. A nível individual, a manifestação dessa frustração existencial, desse vazio existencial, se dá, segundo ele, nos fenômenos da agressividade, da adicção e depressão. E dentro da depressão ele coloca também... Adicção. Adicção. Os vícios, né? Exato. E suicídio, né? Tem até aquele caso interessante em que ele está indo dar uma palestra nos Estados Unidos. Ele é um psiquiatra austríaco, né? Foi por mais de 90 vezes aos Estados Unidos, fazer conferências, palestras. Numa das vezes ele vai fazer a apresentação de um tema que tem por título Será que estará louca a nossa geração? E por conta do mau tempo, ele não pode fazer um trecho
longo que faria dentro dos Estados Unidos de avião, precisa pegar um táxi e vai conversando com o taxista pelo caminho. E o taxista pergunta a ele, né, o que ele está indo fazer na universidade, qual é o tema da palestra, assim por diante, né? Ele explica e o taxista, curioso, quer saber qual que é a visão de Frankl sobre o tema, né, estará louca a nossa geração. E Frankl diz, olha, eu não sei muito bem o que lhe dizer, você é um cidadão americano, eu venho de fora, o que você diria dessa geração? Né? E o taxista diz, é óbvio, doutor, que está louca a nossa geração. Afinal de contas, os nossos jovens, eles se drogam, eles matam uns aos outros e, por fim, tiram a sua própria vida, se matam. Né? E ele fala, pois bem, é exatamente isso que eu vou falar, né, sobre as drogas, sobre a violência, a agressividade e sobre depressão e suicídio. Né? Isso são sintomas do vazio existencial que nós vemos a nível individual. Mas Frankl também vai falar que a nível social nós podemos encontrar algumas atitudes que são as atitudes provisória, a atitude fatalista, a atitude fanática e a atitude coletivista. Para ele, esses são pontos que evidenciam que, de fato, algo não vai bem a nível pessoal. E ele explica cada uma delas. E o Henrico, inclusive, tocou de forma muito profunda em duas. Né? Ele fala, por exemplo, diante de uma vivência a nível social, uma pessoa que não está bem com ela própria, ela pode primeiro adotar uma atitude que ele vai chamar de uma atitude provisória. Essa atitude provisória, Frankl, ele vai perceber principalmente no período entre guerras, né? Ele vive esse período entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, pega também as consequências da Segunda Guerra. Ele fala, era muito natural, principalmente entre os jovens, que existisse para com a política e para com a sociedade em geral um pensamento e uma atitude provisória do tipo, olha, está tudo perdido, nós vivemos um momento de profunda desorientação, não temos mais referência, não sabemos quem somos, a qualquer momento pode vir uma bomba atômica, ele fala da fobia da bomba atômica, né? E botar fim a tudo. Para que agir de forma responsável, para que levar a sério a vida, para que se comprometer na dimensão política, vai tudo acabar, vai tudo passar. Né? A atitude provisória seria algo como bebamos e comamos, pois amanhã morreremos, né? Como diziam os romanos. Uma segunda atitude seria a atitude fatalista, né? De alguém que fala, olha, está tudo já decidido, nós somos só uma espécie de joguetes, de peões num tabuleiro de batalha, enfim, quer façamos algo, quer não façamos nada, a situação é exatamente essa. Então, assim, politicamente falando, nós somos tão pequenos, tão insignificantes, outros decidirão por nós. Para que arregaçar as mangas? Para que dar uma contribuição? Para que, enfim, trazer algo para o debate público? Então, uma atitude fatalista. Mas as últimas duas atitudes, e o Henrico tocava nelas, são as atitudes fanáticas e as atitudes coletivistas, que aqui começa a existir de fato um perigo, né? Porque no coletivismo a pessoa se deixa absorver pela massa. Para tanto, Frankl explica o seguinte nessas duas atitudes. Nós, diferentemente dos animais, não contamos com os instintos que nos dizem o que nós devemos fazer. Nós não temos essa marca do instinto tal como no animal. E diferentemente de outras gerações, nós não temos instituições e uma tradição tão forte que nos diga o que nós deveríamos fazer. E aí Frankl conclui, né? Não sabendo o que deve nem o que deveria, o homem de hoje também já não sabe o que quer. E ao não saber o que quer, ou ele faz o que todos fazem, que é o processo de massificação, atitude coletivista, ou ele vai fazer algo que alguém está lhe impondo, que é a atitude fanática. No coletivismo, a pessoa se deixa levar pela massa. O pensamento dela é o pensamento do coletivo. Ela não sabe o porquê está lá, não sabe o porquê vai para aquele lado, porquê levanta aquelas bandeiras, mas é uma espécie de Maria vai com as outras, né? É uma tribo. Exato, exatamente. E o fanático é aquele que vai eleger uma espécie de guru, de líder, algum tirano, alguém que possa dizer a ele o que ele tem que fazer. E isso não passa pela consciência dele, ele não se pergunta se de fato aquilo é ético, é honesto, é o melhor que pode ser feito, ele simplesmente segue e faz deste líder um guru, né? Esse seria o fanático. Então isso nós percebemos e muito na nossa sociedade hoje, nessas 4 atitudes que no fim das contas é uma espécie de manifestação de um vazio existencial. Eu acho que você tocou num ponto legal e eu queria fazer só uma
Eu queria esmiuçar um pouco mais essas 4 atitudes e começar por um fanatismo. E aí eu acho que tem tudo a ver com o caminho pregresso que você já fez dentro da política, que é o seguinte. Muito do que você já comentou, ele trouxe aqui numa dessas 4 atitudes do fanatismo, que é a política já está posta, é tudo igual, político é tudo igual. Esse é o Brasil... fatalismo, não o fanatismo. Fatalismo. O fatalismo, esse primeiro ponto que eu queria falar. O Brasil já está como está, as autoridades já... isso aí a galera manda no Brasil. Não adianta fazer nada. Não adianta entrar para a política, não adianta resolver, arregaçar as mangas, porque político é tudo igual. Negócio meio o Brasil nihilista. já é desse jeito, entendeu? A gente aqui sei lá, como é que eles falam dos Estados Unidos? Sei lá, vira-lata, a galera que a gente só tá vivendo. A saída do Brasil é o aeroporto, exatamente. Guarulhos. Essa é a frase que a gente costuma ouvir e até reproduzir. Você acha que isso não é uma forma de escudo, inclusive dessa geração, para não arregaçar de fato as mãos, para não querer fazer algo em prol de uma melhora? Quando eu falo sobre isso, eu me pergunto, a gente discute sobre isso, porque, obviamente, eu não sou de família política, então quando você acaba enveredando pelo caminho da política, as pessoas constantemente te questionam as razões da tua escolha, do teu caminho. Então a gente acaba conversando muito sobre esse assunto. Será que vale a pena, né? Será que... Meu filho, o que você vai se meter com isso? Exato. Assim, a primeira coisa é que a gente não pode desdenhar do poder da agência humana, né? Da ação humana. A ação humana incide na história, incide na realidade. Se a gente partir de um princípio filosófico, de filosofia prática, de que a ação humana é indiferente, a gente também vai cair inevitavelmente no niilismo. Mas, sem considerações muito teóricas, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Cara, o Lula foi preso e saiu da prisão recém-casado, com 76, 77 anos de idade, e foi rodar o país para voltar a ser presidente da República. O Zé Dirceu foi preso e saiu da prisão com quase 80 anos de idade, e foi rodar o Brasil para reorganizar o PT, para reconquistar o poder. Você pode discordar deles em tudo, como eu discordo. Campo oposto em tudo. Sim. Só que você tem que reconhecer uma coisa. Esses caras querem muito exercer o poder. E eles estão dispostos a sacrifícios para alcançar os objetivos, que são sacrifícios reais, dedicar a vida, o tempo, tudo, se consumir por aquilo, né? Então, eu sempre digo o seguinte, no fundo, claro que é difícil mudar as coisas, o establishment tem força, eu não sou ingênuo. Só que, no fundo, tem também uma disputa muito simples de quem quer mais. Tá entendendo? E quando eu quero alguma coisa, eu estou disposto a dispor dos meios para atingir isso. Isso significa pagar um preço. Você não acha que você vai mudar o Brasil se dedicando meia horinha por dia a criticar alguém na internet? No Twitter. Você precisa ter noção do que você está querendo de verdade. Então, eu faço essa provocação, sabe? Que é uma provocação que eu me faço também. Esse pessoal que está mandando no país há tanto tempo e que a gente critica com razão... Eles não estão lá à toa. Eles não estão lá à toa. Os caras deram a vida para estar lá. E os caras estão dedicando e se sacrificando pelo negócio. Então, se nós, que temos boas intenções, julgamos ter as ideias corretas, queremos fazer as coisas direito, não conseguimos competir com eles em nível de entrega, de desejo e de capacidade de sacrifício, então aí fica difícil, né? Então... é uma provocação, né? A provocação é real, sabe? O quanto você quer realmente uma coisa. É aquela que São Tomás falava, né? Eu não lembro como é que é a história de jeito. Alguém perguntou para São Tomás, desculpa misturar o profano e o sagrado aqui, perguntou para São Tomás como é que faz para ser santo. E aí São Tomás, obviamente quem perguntou isso para São Tomás esperava uma suma teológica, uma descrição detalhada dos caminhos para a santidade. E aí São Tomás responde, querer. Ponto. Porque se você quer, na profundidade do desejo de querer realmente, você vai depois dispondo dos meios, entendeu? Então acho que falta muito isso. E eu tenho a impressão também de que toda vez que a gente tem um substantivo bem abstrato, tipo sistema, o establishment,
ele é, ao mesmo tempo, assustador e, ao mesmo tempo, confortável, entendeu? Porque eu não vou lutar contra o sistema, entendeu? Muito grande. Agora você personificou o Dirceu, o Lula, nananana. Então, são pessoas que compõem o que a gente chama de sistema. E eu tenho a impressão de que se nós não pessoalizarmos as nossas ações e os nossos inimigos ideológicos e não lutarmos contra a ideologia em si, mas contra quem está falando, quem é aquela pessoa, em que contexto ela está falando e por que é que as ideias dela são capazes de penetrar como talvez as minhas não sejam, a gente vai sempre ficar lutando contra um monte de espantalho, entendeu? E por que eu tô falando isso? Porque eu já caí demais nessa esparrela de lutar contra a ideologia, o sistema, o establishment. E no fundo isso nada existe de verdade. Existe como uma abstração que a gente cria para entender o cenário, mas não são coisas corporificadas. Quem é corporificado são pessoas. Então a gente tem que exercer ações reais, como o Henrico fez. Ele entrou no universo da política, para isso ele recebeu o voto de uma pessoa, voto de outra pessoa, de outra pessoa. Ele entrou numa sala real, sentou lá realmente, assinou vários papéis, tomou várias decisões, fez várias reuniões. A gente está aqui sentando a bunda numa cadeira, fazendo um podcast, em vez de ficar brigando com moinho de vento na internet, entendeu? Contra as ideologias, o establishment e tudo mais. Eu tenho a impressão, por que eu tô falando isso? De que o alcance do sentido só vai acontecer de fato na hora em que eu olhar para a coisa que eu desejo combater, para a pessoa, para a coisa que eu desejo combater e ver quais são os meios reais de chegar até ali. Eu me lembro de quando eu me converti, né, eu me tornei católica, eu me lembro de que um dos grandes alívios foi falar assim, meu Deus, Jesus Cristo existiu. Não é uma religião... uma aura mística que é o que eu quero, dependendo da circunstância, mas era uma pessoa. Então a minha adesão precisa ser uma adesão pessoal a ações que uma pessoa de fato promoveu, sabe? Você acha que esse confronto do abstrato versus o concreto e a gente ficar muito morando ali na abstração é uma das causas de sofrimento? Até assim, eu diria que desnecessário, o Luiz Henrique. Sem dúvida. E algo que eu acho que vale muito a pena colocar, vai bem, ao encontro disso que você está colocando, do que o Henrico pôs agora há pouco, é que, no fim das contas, a minha ação, ela é, antes de tudo, uma ação que eu tenho para vencer a mim mesmo, né? Porque quando a gente pensa em derrubar um sistema, quando a gente pensa em vencer, né, um establishment, quando a gente pensa em fazer algo que ataque um oponente que esteja lá fora, de fato, quando eu vejo a realidade lá fora como algo muito maior, muito mais detalhada do que eu tenho capacidade de lidar, isso gera um desânimo e eu me retraio, né? A grande luta que nós, no fim das contas, precisamos travar é uma luta a priori conosco mesmo, né? Então, a grande vitória que eu preciso ter, a primeira grande vitória, é a vitória de começar a ser mais senhor da minha vida, de vencer aquilo que atrapalha o meu desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente ainda não mudou nada aqui dentro. Né? São aquelas pessoas que querem resolver o problema da camada de ozônio, mas não conseguem arrumar a cama. Não consegue arrumar a gaveta Toda de Peterson falava disso também. E aí, puxa, e esse é um dos pontos que Frankl vem nos lembrar, principalmente quando ele fala do fatalismo, né? Não fique tão preocupado com o que você consegue fazer a nível macro. Veja o que de melhor você pode fazer na luta que você trava consigo mesmo, né? O que se me Claro, por permite, tem uma coisa que uma vez me falaram, você conhece o Rogério, que é deputado? Rogério Santos é um amigo nosso em comum, que também é bem católico, e ele, uma vez, estava fazendo campanha política, e foi um momento bem difícil, Lara, que foi logo depois que a gente teve nosso problema com o Guido de saúde, tinha feito várias cirurgias, né? E aí, depois que terminou as primeiras cirurgias, eu falei para minha esposa, Maria Clara, falei, olha, eu vou precisar agora ir para campanha, isso foi em 2022, tenho que sair de casa, campanha é 6 meses fora de casa e tal. E aí, um dia no meio da campanha, vou chegar no ponto específico aí, no meio da campanha, a Maria Clara estava sentada no carro com ela atrás, alguém estava dirigindo, e ela fez a pergunta mais fatal de todas. Ela virou assim e falou, pô, Henrique, você está sacrificando, sabe, cansada, etc e tal. Ela virou e perguntou assim, mas
Henrique, e se depois de todo esse seu esforço, desse nosso esforço, o Brasil não mudar? Ou seja, se o resultado prático macro da nossa ação não for o esperado. Perfeito. E aquilo foi uma pergunta Você nem estava dura para mim, pra pensar sabe? Porque naquele é verdade. momento. Você que vai se empenhar na política ou em qualquer empreendimento mais grandioso, você tem que levar a sério a possibilidade dos efeitos desejados não serem alcançados. E aí eu fiquei muito inculcado com isso. Um dia eu compartilhei com o Rogério, que era candidato naquela eleição também. Aí ele virou para mim e falou assim: Henrique, você lembra como é que começa o Ato dos Apóstolos? Eu falei, pô, Rogério... Bora não, Rogério. Eu tô num drama aqui. Os Atos dos Apóstolos começam com a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês lembram, né? Assim, Jesus passou 40 dias ressuscitado, aparecendo para os discípulos. E aí, naquele momento, se você lê agora, depois ele relê várias vezes o começo dos Atos dos Apóstolos, está naquela expectativa. Jesus vai embora e os discípulos estão reunidos e está chegando a hora de fazer a última pergunta. Imagina, você é um discípulo, qual que é a última pergunta que você vai fazer para Jesus presente, de corpo glorioso e alma, antes de ascender aos céus? E vocês lembram qual é a última pergunta? Algum discípulo vira, deve ter sido São Pedro, mas a Bíblia não fala, e tá todo mundo lá naquele tensionamento, né? Tipo, tá acabando. Aí algum corajoso vai lá e pergunta: é agora, Senhor? É agora que você vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, tudo bem que você ressuscitou, morreu na cruz, perdoou os pecados, mas é agora que você vai restaurar? Então, a pergunta é uma pergunta política macro, mundana. Perfeito. Você vai mudar as coisas agora? É agora que você vai restaurar o Brasil? É agora que você acabar com o establishment? É agora? E a pergunta de Jesus a resposta de Jesus é a resposta da perspectiva cristã para a coisa. Ele vira e fala: não convém a vós saber os tempos e as estações que o Pai fixou, mas eu vou subir aos céus, vou enviar o meu Espírito para que vocês sejam minhas testemunhas. Ponto. Então é a dimensão religiosa do que você está falando. Ou seja, interessante. No fundo, o que é exigido de nós, cristãos, é esse empenho de ser fiel até as últimas consequências ao encontro que nós fizemos com Cristo. E o resultado prático disso varia muito. E aí eu encerro... Não, claro, eu ia citar uma fala tua. Ah, é? Não, mas vai lá. A fala minha é uma coisa solene. Não, tem uma frase, sabe aquele historiador Remy Brague? Achei que você ia falar do Eliot. Não. Que eu vi uma citação que você fez recentemente. Tem essa daí, tem um cara que chama Remy Brague, que tá vivo ainda, eu acho. É um historiador católico, filósofo também. Perfeito. E ele fala o seguinte: a cristandade medieval, que é o grande modelo de organização social inspirada no evangelho, inspirada no cristianismo, a cristandade medieval não foi construída por homens e mulheres que queriam construir uma cristandade. Ótimo. Foram construídos por homens e mulheres que queriam levar até as últimas consequências o seu encontro pessoal com Cristo. Queriam ser santos, basta querer. E de tabela, as coisas foram se organizando de tal maneira a espelhar o que elas estavam buscando na ordem social. E você citou um exemplo e uma frase aqui de santidade. Eu só não posso deixar de recomendar a Lara Brenner. É verdade. Para o nosso Vida dos pessoal Santos. que está nos assistindo. A gente acabou de lançar uma série, A Vida dos Santos. Vários santos que a gente, inclusive, falou aqui, né? Falamos de São Tomás de Aquino. Tem um episódio só sobre São Tomás de Aquino. Tem episódio sobre Joana d'Arc, sobre João Batista. Então, Anchieta. Vários episódios, né? Que fizemos aí sobre a vida dos santos, exclusivo na nossa plataforma. Vale muito a pena vocês assistirem. E eu lembrei também que tem curso com o Vitor Salles sobre a vida de Cristo. Então, a gente está com uma promoção, o QR Code está aparecendo na tela, o link na descrição. É a única chance de você assinar a BP mensalmente. Porque o pessoal sempre comentava, né, Lara? Eu tenho meu limite. assinatura anual, às vezes... O limite do cartão não dá. A gente liberou só para você que está assistindo esse Conversa Paralela. Nesse link você pode assinar sem comprometer limite de cartão. Então vem para cá, vem para o lado de cá e participa da Brasil Paralelo junto com a gente. Mas vamos continuar o papo aqui. Siga, por favor. Não, acho que eu concluí o raciocínio. Né? E o Luiz ia citar você próprio. Exato, ia citar o meu amigo Como Henrique diria Bizas, o pensador. o Henrique Bizas, Contemporâneo. citando ou parafraseando, não sei ao certo, né?
Eliot, você disse recentemente, eu gostei dessa tua colocação, que nesse mundo não existe algo como uma causa pedida, porque não há também uma causa ganha. Né? E é importante que nós tenhamos isso muito claro, né? Que exteriormente são tantas as situações, tantas as vicissitudes, que nós não conseguimos responder, em última instância, a absolutamente nada aquilo que acontece a nível exterior. Mas isso não pode tirar de mim a responsabilidade, não pode me fazer se tornar um desertor a ponto de eu não entregar o melhor que eu posso a partir daquilo que eu tenho, né? Conseguindo travar as lutas que me cabem e conseguindo obter uma vitória que, independente se vai se tornar ou não uma vitória pública, antes de tudo uma vitória pessoalíssima, né? Dizem que a grande vitória de um guerreiro ao subir no cavalo já foi vencida, já foi celebrada, né? O resto é só aventura, né? O fato de ele ter se colocado à disposição, o fato de ele ter subido no cavalo, o fato de ele ter colocado a espada na cintura, isso já é em si vitorioso. Se ele vai vencer ou não aquela próxima batalha, isso já não depende tanto dele. E isso me faz lembrar um acontecimento muito interessante da vida de Chesterton, né? Certa vez os tabloides fizeram um concurso para descobrir qual era o grande problema do mundo, né? E vários escritores, jornalistas se inscreveram, né? Isso. Porque o ganhador teria como prêmio, como recompensa, o seu artigo publicado, né, no tabloide num dia festivo. Qual é o problema do mundo? Qual é o problema do mundo? Muito né? bom. E o ganhador foi o Chesterton. E a resposta dele, eu sei de cor, até porque não é nada exigente, né? A resposta de Chesterton foi a seguinte, a pergunta era, né, qual é o problema do mundo? E o texto do Chesterton é o seguinte, eu, atenciosamente, Gilbert Chesterton. Ele se colocou assim como parte do problema. O problema do mundo sou eu, porque não sou aquele santo que deveria ser, não sou tão virtuoso quanto poderia, ainda não me tornei, né, aquele homem que me sinto chamado e vocacionado a ser. Eu sou parte do problema. E se eu sou parte do problema, eu me torno de algum modo também parte da solução. Um dos grandes problemas hoje do nosso tempo é que nós não nos vemos, principalmente a mente revolucionária, né? Nós não nos vemos como partes do problema. Nós nos vemos como os detentores da solução. Exatamente. Né? Eu tenho a solução para o mundo, eu sei como o mundo deveria ser, eu sei como as coisas deveriam acontecer, e se o mundo não me escutar, pior para o mundo. Porque eu, sendo essa pessoa se dependesse de mim... Exato. Né? Essa pessoa inoxidável, essa pessoa cheia de... Se me dessem as chaves do governo... Esse é o revolucionário. Ele olha para a realidade exterior e ele julga ser bom o bastante a ponto de saber exatamente como as coisas deveriam ser. Ou seja, ele está competindo com Deus, né? É uma soberba absurdo, né? Quando na verdade, e aí Chesterton nos lembra isso, né? Eu preciso me ver não como aquele que detém a resposta e sabe a solução para os problemas do mundo, mas como aquele que é um empecilho para o bom desenvolvimento das coisas, né? Eu preciso quanto antes me converter, me tornar o melhor que eu posso, o melhor profissional, o melhor pai de família, a melhor esposa, o melhor cidadão. Os deveres, eles precisam pesar sobre os meus ombros muito mais do que os direitos são bradados, né, em praça pública pela minha boca. Eu não sou um ser só de direitos, eu tenho os meus deveres. E quando eu os coloco fazendo o que de melhor eu posso, eu vou trazendo soluções que, por primeiro, são vistas a nível pessoal. Né? Então, assim, esse é um dos pontos que nos ajuda a sair dessa atitude muito fatalista. Né? Então, não tem nada a ser feito. Talvez não tenha nada para mudar o Brasil, o mundo, a tua cidade, de hoje para amanhã. Mas você talvez esteja a uma atitude de começar a mudar realmente aquilo que está ao teu alcance, que é a tua vida. Mas bem, faça isso, mude a tua vida. Agora, transpondo isso do Luiz Henrique para dentro da política, não só para o pensamento dos eleitores a respeito da política, mas para o pensamento dos políticos e dos partidos políticos, Henrico, a mente revolucionária vai aparecer nas políticas revolucionárias. Então, naquelas políticas que querem reformar o mundo, para instaurar uma sociedade ideal, um mundo ideal, paraíso na Terra, etc. e tal.
E a mente, O Problema do Mundo Sou Eu, assinado Chesterton, provavelmente vai querer instituir políticas conservadoras, né? Aquelas políticas de, olha, eu vou intervir o mínimo possível nisso aqui, da forma mais inteligente possível, operando com muita cautela. Afinal de contas, eu não pretendo apertar o delete da Terra aqui, o F5 da Terra, e poder instaurar isso. Recentemente, até estou tentando lembrar o nome do artigo do professor Olavo, mas ele fala sobre a diferença de mentalidade. Ele até nem define como direita e esquerda, mas ele define como a mentalidade revolucionária e a sua contraposição, que seria a mente antirrevolucionária, que é a mente conservadora. E eu queria que você... Mais do que um rol de teses políticas, a mentalidade revolucionária ou antirrevolucionária é uma atitude vital perante o mundo e perante a política. Exato, né? Queria que você comentasse exatamente isso. Cosmovisão também. Exato, né? Assim, a mentalidade revolucionária, já que você citou o Olavo citava muito e fez um serviço grande de provocar a tradução do Eric Voegelin para o Brasil. O Eric Voegelin falava que a mentalidade revolucionária usava um termo difícil, né, mas muito preciso, falava que era a imanentização do escatológico, ou seja, a escatologia é justamente o ramo da teologia que estuda a segunda vinda de Cristo, a consumação dos tempos, o paraíso na terra, assim, a esperança de uma ordem final, definitiva, com a segunda vinda de Cristo. E a mentalidade revolucionária é justamente imanentizar, ou seja, trazer para a realidade política dos nossos modelos, que são sempre provisórios, tá? Essa definitividade e esse absoluto que é próprio da religião, que é próprio do transcendente, né? Isso independe muito se suas teses são consideradas de direita ou de esquerda. É um pouco essa atitude vital perante o próprio establishment. Tem gente que olha o establishment, o que quer que ele seja, assim, o que está aí, e fala, precisamos soltar uma bomba e começar tudo de novo. Essa é uma atitude... Não importa se você defende a família e a vida desde a concepção. Essa atitude de vamos destruir tudo, porque do caos e da destruição uma nova ordem melhor será erguida, é uma mentalidade tipicamente revolucionária. O conservador, na atitude conservadora, é essa cautela, essa certa desconfiança dos planos teóricos do homem acerca das coisas. Então, assim, eu vou fazer pequenas alterações, eu vou entender bem a natureza do problema para fazer alterações institucionais pontuais. Eu sei que o que eu estou buscando não é a grande redefinição de todas as coisas, mas são paulatinas melhorias que vão abrindo espaço para, né, melhorias futuras, enfim. Então é um ceticismo saudável, né? Uma certa desconfiança com o poder da ação humana a partir de um esquema abstrato. E isso, para quem entra na política, é muito decisivo. Porque você tem duas atitudes possíveis. Vamos supor eu que escolhi esse caminho, né? Vou ser deputado, vou ser secretário, hoje sou presidente de partido, essas coisas. Você tem duas atitudes. Ou vou entrar na política para ser um elemento de desestabilização do todo, para ver, né, ter que derrubar o que está aí para ver o que surge, ou não, vou buscar, obviamente, me mantendo fiel àquilo que eu acredito e àquilo que eu acho que tem que ser feito, vou entrar dentro desse sistema e, de maneira sempre tensional, evidentemente, vou tentar alterando aquilo que eu posso, convencendo, articulando e fazendo as melhorias que eu posso desde dentro, né? Que eu acredito ser uma mentalidade e uma atitude conservadora, mas esse caminho você precisa escolher se você quiser fazer política, entendeu? Mas olha que coisa interessante, Rico. Eu estou pensando aqui agora, justamente porque você está trazendo esse exemplo, muita gente que está nos ouvindo que é conservador, né? Que se identifica com essa ala do conservadorismo, por conta do mundo como está, do Brasil, da situação toda, vai ter justamente esse pensamento que a gente está colocando aqui como revolucionário, tipo, vamos botar tudo abaixo e vamos resolver. Mas eu acho que, assim, claro, é justificável, eu consigo entender porque Total. Tipo, o conservador hoje tem uma parcela que vai falar, cara, mas do jeito que tá, se não fizerem o que aconteceu, sei lá, se não tiver uma buquelização, se não for igual El Salvador e prender todo mundo e resolver a situação, não vai resolver. Se não aconteceu o que aconteceu lá, sei lá, no México, naquele outro, teve no Nepal, que aconteceu, que foi abaixo lá a situação toda, e o povo foi às ruas e resolveu a situação. Isso. O que você diria também para essa
parcela do público que está também nos ouvindo que olha para a política atual com um certo pessimismo natural de tipo, cara, não dá para ser a conta-gotas do jeito que talvez uns estão propondo, porque já chegou a um ponto de não retorno. Primeiro tem, sobre essas grandes experiências assim de refundação da ordem, tem uma frase do Borges, do poeta argentino, escritor argentino, que ele fala assim, vamos ter um pouco de calma para incensar São Jorge logo depois que ele matou o dragão. Vamos esperar para ver o que ele faz com a sua espada gloriosa e fulgurante. Muito bom. Então, antes de louvar São Jorge por ter matado o dragão, vamos ver o que ele faz com a espada agora que está vitoriosa, né? Então, sempre ter cautela com essas grandes... tem que ver o day after. É muito bom, às vezes, derrubar instituições que estão carcomidas, mas quem você vai ocupar precisa ver o day after. Você precisa ter uma proposta de... E depois é o seguinte, Arthur e Lari, que na minha visão, essas questões políticas, elas nunca, pela sua própria natureza, têm uma solução válida para todos os tempos e de todas as maneiras. Pelo simples fato que são decisões práticas, multifatoriais, e a ação política ela não se desenvolve num âmbito controlável, ela se desenvolve em circunstâncias muito concretas, em equilíbrio de forças muito peculiares, que não são replicáveis. É claro que você consegue, a partir de experiências de outros lugares, ter ideais, ter certos princípios de ação que são úteis na prática, mas você só vai conseguir saber o que fazer quando você é o homem na arena. Quando você é o cara que está dentro das circunstâncias e percebe quais são os seus limites, os caminhos possíveis, etc. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que é possível fazer muita coisa. Olha o problema do Supremo Tribunal Federal. Claro que tem como resolver, tem caminhos. Né? É difícil, é um caminho longo, talvez seja um caminho longo, mas tem certas nós para mexer, certas chavinhas que a gente precisa buscar conscientizar as pessoas e assim nos partidos políticos. Então, eu sou muito, até excessivamente conservador nesse sentido. Acho que para a gente resolver os problemas do Brasil, nós precisamos nos mergulhar nas circunstâncias do Brasil, nos empenharmos a entender o que está acontecendo efetivamente e para onde a gente quer ir. E entre onde a gente quer ir e onde a gente está hoje, né, ou seja, a decisão prudencial do que fazer, ela é, por sua natureza, circunstancial. Então, uma ação como a de El Salvador, por exemplo, não te agrada? Não, veja bem, prender bandido, estuprador e membro de facção criminosa me agrada muito. Te agrada muito, entendi. Agora, você achar que a gente vai conseguir dar Ctrl-C e Ctrl-V no que o Bukele fez num país que é menor do que a cidade onde a gente está... É menor que o Rio de Janeiro, por exemplo. Entendeu? É outra coisa, outro mundo. Eu acho, então, você olha pra lá, eu não tô falando que é inútil olhar pra lá. É outra circunstância. Né? Você vai olhar pra lá e você pode extrair certos princípios de ação que deram certo, mas aí você vai ter que fazer a tradução daquele princípio para circunstâncias práticas do nosso país. Mutatis mutandis, né? Exatamente. E esse ano, inclusive, a gente estreia um documentário sobre El Salvador, porque a gente esteve lá. Parabéns, acredita? O material que a gente já colheu lá dentro do Secote é impressionante. Então, já convido todo mundo a ficar de olho. Em breve a gente vai divulgar isso aí. E já que a gente falou em El Salvador, eu quero deixar vocês com um trailer, uma pequena amostra do que vem por aí. Roda aí. El Salvador en el pasado era una nación que no tenía futuro, que no tenía esperanza. Aquí morían más personas que en las guerras que habían de Afganistán, Irán. Eran dos pandillas principales, la MS-13 y la Mara 18, controlaban partes enteras del territorio. Anunció guerra total a las pandillas, guerra. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas.
Lo del modelo Bukele es una falacia. Estamos muy cerca de una dictadura. Lo que ellos merecen es morir en la cárcel. Eu tô aqui pensando também que ele não colocou nada abaixo, né? Muito pelo contrário, usou as instituições que já existiam, só que fez com que elas funcionassem, né? Exato. É o que precisa fazer. Tá certo, né? Uhum. E assim, esse tema sobre qual o melhor sistema político, o que precisa ser feito, é um tema, assim, deveras debatido, né? É difícil chegar numa resposta precisa e numa resposta geral, né? Porque parece ser sempre algo muito circunstancial, depende do momento, depende daquele povo, depende da situação vigente. Da história. Depende da história. Você quer discussão mais enfadonha do que aquela? Não, o que é melhor, monarquia ou república? Exato. Cara, Exato. Essa não é uma discussão política séria, entendeu? Isso é uma brincadeira. Depende. Pra onde? Sim. Em que circunstância? Que em que tempo? Em que, Exato. com que tradição, entendeu? Isso você tocou nesse assunto de monarquia e república, é um pouco desse processo de coletivismo, talvez uma certa massificação, até escalar para um fanatismo. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto do fanatismo, porque a gente vê isso, por exemplo, em ceia de Natal. Nossa, que foi pega de surpresa. Mas isso tá no imaginário. Achei que ele ia falar outra coisa. A gente tá no imaginário popular. Como é que eu vou passar? Como que vai ser o Natal de 2026? Como é que eu vou passar o Natal com aquela pessoa o Natal de 2018, que né? votou naquele ser que eu não gosto? Isso na minha família não acontece, a gente educa bem lá. Nem chama pro Natal. Eu quero dizer que o que ele tá falando é verdade, que eu conheci a família do Henrique e eu nunca vi, coisa mais linda do mundo. Não, mas por que hoje, Luiz, eu jogar a bola pra ti, desse ponto de vista também mais psicológico mesmo, por que é tão fácil você odiar pessoas que você nem conhece? Que têm sua história de vida, que têm sua criação, que muitas vezes são pessoas boas, só que por pensarem diferente de você, você já trata como se fosse um bicho-papão, cara. Ela é o meu inimigo. Por que entra esse fanatismo ideológico? A gente pode chamar assim? Pode. Quando eu desconheço o valor que eu tenho, a dignidade ontológica que tenho, fica muito fácil eu desconsiderar também a dignidade e o valor do outro, né? Essas pessoas que estão num processo de fanatismo, elas estão, de algum modo, sendo profundamente agressivas antes de qualquer coisa com elas próprias. Não são pessoas que estão, de fato, se empenhando para viver uma vida valorosa, para conquistar virtudes, que estão vivendo aquilo que é próprio da pessoa humana, o especificamente humano. Não estão no movimento de saída, de autotranscendência, de cumprimento dos seus deveres, né? Elas estão num movimento, isso sim, de autoagressão, né? Se punindo e vivendo uma vida muito pequena, se subestimando. E quando eu não sei o valor que eu tenho, eu já não consigo também enxergar o valor do outro. Né? Tudo acaba se tornando coisa. Né? Tudo acaba se tornando, no fim das contas, relações assim muito coisificadas, muito objetificadas, né? Então, esse é um grande cuidado que nós precisamos ter, né? Por exemplo, pegando até a conversa de agora há pouco, né, sobre qual o melhor sistema, né, qual que é a melhor estrutura de governo. Dizia, né, esse é um tema assim, muito antigo, sei lá, pelo menos 26 séculos o homem se pergunta sobre isso. Quando a gente pega o livro A República de Platão, lá nós encontramos discussões elevadíssimas. Muito mais elevadas que grupos de Facebook, de passagem. O que tem de mais elevado hoje é uma nota de rodapé do que foi escrito há 25 séculos, né? Enfim, então, por exemplo, quando a gente pega na República a grande discussão assim de Platão e depois de toda a grande escola de filosofia, não existe uma resposta muito clara de qual é o melhor sistema de governo, mas existe uma resposta interessante de qual é a melhor forma de se viver essa vida. Quando você pega a educação grega, a ideia da paideia, a noção do areté, né, a busca pela excelência. Assim, olha, eu não sei em que tipo de governo
os líderes vão estar, mas eu sei quem deve estar à frente e liderar uma sociedade. Deve ser aquele que desenvolveu virtudes, deve ser aquele que tem sabedoria e virtude suficiente para conseguir governar. A grande preocupação é a preocupação com o autodesenvolvimento. Isso não tem nada de egocentrismo, não é um movimento autorreferente. É um autodesenvolvimento porque quanto melhor eu for, quanto mais capaz, quanto mais letrado, mais ágil, mais forte, melhor eu posso servir. Por exemplo, na Grécia, em Atenas, um homem não poderia deixar de praticar uma arte marcial, não poderia deixar de cuidar do seu corpo, porque a polis poderia precisar dele, ele precisava ser... do jiu-jitsu. Eu sou... Então, mas eu não sou. Eu sou do Muay Thai há 10 anos. É tudo isso para chegar no jiu-jitsu. Então, assim, ele precisava ser um ser prestante. Quando você pega, por exemplo, essa noção da educação das crianças, a paideia, né? Então, para que pudesse se tornar um cidadão interessante para a polis, a criança, desde a tenridade, precisava buscar desenvolver virtudes, conquistar virtudes, aprender o canto, né? Mas o canto não é o funk, o canto não é o canto qualquer. Cantava Homero, cantava os grandes guerreiros, as grandes sagas, cantava Ilíada, cantava Odisseia, né? É o canto inspirado pelas musas, que fala dos grandes homens, dos grandes feitos. Então, por exemplo, você pega um sistema educacional que parte do canto, que exige uma boa disponibilidade do corpo a partir da ginástica, as noções de geometria, de filosofia. Ou seja, vamos educar as pessoas para que elas tenham virtudes, para que elas consigam ter temperança, ou seja, domesticar os seus afetos e conseguir criar uma estrutura hierárquica, porque nem tudo aquilo que a gente quer, a gente pode, nem tudo que pode, deve, enfim. Vamos fazer com que as pessoas aprendam a arte de guerrear. Vamos ensinar filosofia e temas mais elevados para que tenham conhecimento e sabedoria. E depois desses 3 pontos, nós podemos, inclusive, oferecer uma coroa para que essa pessoa governe, porque agora ela sabe o que é a justiça, ela sabe o que é de cada um, né? Ela sabe o que pertence a ela, o que pertence ao outro. E os limites dela própria também, né? Exato. E aí surge um rei, né? A ideia do rei filósofo, né? Ou seja, vamos educar as pessoas bem formadas, elas se tornam seres prestantes, elas começam a construir uma sociedade muito diferente, né? Por exemplo, isso, se fosse levado minimamente a sério, se nós estivéssemos um pouco mais preocupados com virtudes, desenvolver virtudes nas crianças, nós não chegaríamos nesse ponto, por exemplo, dessa atitude fanática, em que eu quero destruir o meu oponente. Isso não é bom, isso não é justo, isso não convém. Se tem alguém aqui que precisa ser destruído, é você, e só você próprio pode fazer isso consigo mesmo. Como? Olha, tentando ser melhor do que você foi ontem, lutando contra você mesmo, né? E desse modo você consegue gerar valor na sociedade, riqueza na sociedade, promover o outro, enxergando a tua dignidade a partir daquilo que você é chamado a se tornar, ou seja, a tua melhor versão, você pode fazer algo em prol do mundo. E quem sabe isso começa a fazer diferença para os outros. O outro não é um oponente, né? O outro é alguém que você serve. Agora, fazendo um pouco de advogado diabo aqui, ô Henrico, você que esteve lá dentro do sistema, hackeou o sistema e esteve lá dentro, esse perfil desse cara, esse cara que chegou ali, esse homem forjado pela paideia, que chega à política no mundo ideal, digamos assim, né, pensando nesse universo platônico, esse é o cara que assina O Problema do Mundo Sou Eu. Ele sabe, porque ele tá nessa busca eterna de auto melhor e ele sabe que ele só vai ser melhor se ele for assim. Só que quem chega ao poder, de maneira geral, por via de regra, e eu acho que você é uma exceção, assim, me fala se eu tô falando besteira. Eu também acho. É gente que teve que lutar demais com o sistema, usando aqui substantivo abstrato, né? Teve que lutar contra o sistema para poder se infiltrar ali. E muitas vezes, nesse caminho, essas pessoas vão ficando. Quem consegue chegar lá, quem consegue chegar a um Senado, a um presidente do Supremo Tribunal Federal, ou até uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, é quem meio que já vendeu a alma pro diabo, entendeu? Salvo raríssimas exceções, que eu sei que tem hoje, inclusive, mas elas são as exceções, entendeu? Eu me lembro aqui, por exemplo, agora do voto que teve para aquela menina de 12 anos se casar com aquele cara, que teve uma desembargadora que votou contra, meu Deus do céu, mas como assim, entendeu? De um colegiado, votar contra uma aberração.
jurídica, mas sobretudo moral daquela. Então, o contexto era um rapaz, um homem de 35 anos, com uma menina de 12, e os desembargadores falaram que isso era uma relação... Formação familiar, reconhecida. Formação familiar, porque era consentido, e ela chamava ele de meu marido e tal, só que é uma criança, né? Uma criança de 12 anos. Então, assim, dito isso, nós temos aqui um universo ideal e temos um universo real. Prático, né? Eu posso manter no meu coração a esperança de que é possível que não vou dizer o ideal, porque isso jamais vai acontecer aqui, mas de que a gente consiga essa aristocracia, no sentido platônico da coisa, mas essa aristocracia não corrompida? Esse é um problema, talvez é um dos problemas políticos por excelência e é um paradoxo um pouco da democracia como sistema político, que é basicamente o fato de que as qualidades e habilidades exigidas para ser eleito não são exatamente aquelas qualidades e habilidades exigidas para bem governar. Muito bom. Então você tem um paradoxo no coração da democracia, que você, na hora de selecionar quem manda, você usa certos critérios que não são exatamente os mais adequados para o que você está querendo selecionar. A demagogia é isso, né? O que é a demagogia? O cara, ele é um cantador das massas. É uma qualidade dele, vamos dizer assim. Ele sabe seduzir grandes públicos. Mas não é isso que você precisa de um governante. Mas é isso que você precisa de um bom candidato, tá certo? Então isso é um paradoxo insolúvel da democracia. Por isso que enfim, a tradição clássica sempre falou que o sistema político ideal, embora eles não desenhassem qual é o sistema político ideal, eles sempre falaram que era uma constituição mista, um governo misto, com elementos de democracia, aristocracia e monarquia. Então, assim, mas descendo dos céus para a terra. O sistema político hoje no Brasil, quando eu digo sistema político, é o sistema partidário, eleitoral, o exercício do poder, é um pouco uma máquina de moer carne mesmo. Assim, você bota patinho, sai carne moída, você bota vaguio, sai carne moída, entendeu? É uma coisa que é um pouco isso. Acho que sua leitura é muito adequada. É como se tivesse uma briga de torcida organizada que você é colocado ali no meio. Se você não der soco e pontapé, você vai ser destruído. Então, né? E aí, o que fazer, né? É um drama, mas qual que é o caminho que eu acho que é possível? É realmente a gente pensar na transformação política do país, não pessoalizando demais, já indo... você falou, eu entendi o que você falou quando pessoalização, assim, a gente não pode ver o político como só o político, tipo o Henrico, o Luiz Henrique, a Lara. Nós precisamos organizar um processo de chegar ao poder que nos faça desviar das mazelas do sistema político, entendeu? E isso basicamente exige o engajamento de muita gente. Eu vou ser mais concreto ainda. Você, quando disputa uma eleição, e você se torna refém do seu eleitor. Assim, o que você usou para cativar o seu eleitor, ele vai exigir de você uma vez que você está lá. Tá certo? Então, política tradicional, você dá dinheiro, você paga cabo eleitoral, paga a liderança, paga o voto, tem precificação do voto. Hoje esse cara aqui dá voto a R$100, aquele dá 150, etc. E tal, é dinheiro. Então, muito da corrupção na política é isso. O modo de ser eleito é gastar dinheiro. Então, para você se manter no poder, você precisa ter uma máquina de gerar dinheiro. Se você é um cara que desperta os instintos mais primitivos nas pessoas e você, para ser eleito, galvaniza o ódio contra alguém, uma vez você eleito, as pessoas vão querer que você continue fazendo isso, entendeu? Então, para a gente ter um grupo de pessoas que chegue ao poder para fazer aquelas reformas que são importantes, nós vamos precisar ter eleitores conscientes dessa missão. Ou seja, nós vamos precisar ter gente que ajude as pessoas a chegar no poder e que, uma vez elas chegando lá, não vão exigir que seja um kamikaze, que seja um homem-bomba, e que não vão exigir que também fique dando benefício para o eleito. Nós vamos precisar de um povo que também entenda como um dever de Estado próprio se sacrificar em certa medida para o bem comum. Ou seja, organizar processos políticos virtuosos para que quem chegue no poder chegue com essa liberdade de, com estratégia, com paciência, com reflexão e fazendo as alterações paulatinas então, no fundo, pode parecer clichê, mas a gente precisa de uma educação do povo.
A gente precisa ter uma educação política do que precisa efetivamente e não vender ilusão para as pessoas. Mas como é que a gente consegue, Luiz, por exemplo, humanizar mais esse debate? Porque quando a gente fala de políticas, justamente o que você falou, é uma proposta de melhoria da vida cotidiana, né? Melhoria da vida do povo, e a gente tinha que ter mais interesse, inclusive, nisso. Mas parece que vira motivo de gerar mais briga, mais discussão, mais ódio do que melhoria. Como é que a gente pode fazer, então, para humanizar mais esse debate, a política? É uma falta de humanização, não é verdade? É uma falta de humanização. E tem um tema que eu acredito que o Henrico esteja de acordo com isso, que é o seguinte, né? Nós precisamos conseguir criar instituições que deem conta de formar pessoas, boa consciência, que promovam a conquista de virtudes, né? Por exemplo, pegando uma vez mais aquela citação que fiz há pouco do Frankl, né? Diferentemente dos animais, o homem não conta com os instintos, que ele diz o que deve ser feito. E diferentemente de outros tempos, não contamos mais com as tradições e as instituições que nos dizem o que deveríamos fazer, não sabendo o que deve, nem o que deveria, o homem também já não sabe o que quer. E nós podemos mexer nesse deveria, instituições que apelem à consciência do homem, instituições que falem sobre a dignidade da pessoa humana, que nos lembrem de algum modo quem nós somos, para que fomos feitos, o que nos humaniza. E quando eu falo o que nos humaniza, é o que é próprio do homem enquanto homem, né? O que me promove, o que me eleva, o que faz com que eu viva uma vida com sentido, o que faz com que eu consiga neste mundo, de forma muito concreta, realizar valores, o que faz com que eu tenha resiliência, o que faz com que eu consiga passar pelos momentos difíceis, sem ver nesses momentos pedras de tropeço, mas oportunidades de crescimento. Isso tudo nós aprendemos, no final das contas, nas instituições. Instituições escola, instituição família, instituições que são pontos de formação e de reflexão. Enfim, citava agora há pouco Platão e pensamento grego, né? Qual foi uma das grandes ideias e que fez toda a diferença na história do mundo, no curso da humanidade, desses homens? Criar lugares de reflexão, né? Platão, ele foi discípulo de Sócrates e ele foi mestre de Aristóteles. Aristóteles foi quem formou o filho de Filipe, da Macedônia, Alexandre o Grande. Então, perceba, esses homens deixaram um legado. E deixaram um legado por quê? Porque eles montaram lugares de estudo, lugares de reflexão, instituições sérias que tratavam de virtude, tratavam de valores, de sentido da vida. Eu acho que uma das formas de ajudar as pessoas a redescobrirem a beleza do ser pessoa, a ver os outros não como rivais, oponentes, mas começar a estabelecer para com o outro uma relação mais fraterna, é criar instituições saudáveis que lidem de modo muito sério, tanto a nível teórico quanto a nível prático, com esses temas. E que tem umas regrinhas também que dá para colocar à prática, que acho que para esse debate da ceia de Natal, acho que a solução é essa, mas assim, de imediato. Sim, maravilha. Regra número 1 para quem quer efetivamente fazer um debate político humanizado ou minimamente racional. Cara, antes de discordar de alguém, você precisa fazer uma pergunta para si mesmo no silêncio da sua consciência. Eu sei reproduzir o argumento do meu adversário de maneira honesta, sem ironias, sem exageros, sem hipérboles? Ou seja, eu sei reproduzir o que ele pensa de verdade. Se você não souber resumir o argumento do teu adversário sem zoar, você não está pronto para uma discussão. Acho que é o Augusto São Vitor que fala isso, não é? Eu não sei. Eu não quero saber, ser tão elevado assim. Tem que saber o que o seu cara tá falando. Sabe, às vezes você não tá nem ouvindo o que ele tá falando, já tá preparando a resposta. O Ortega tem, de novo, o Ortega tem uma frase espetacular no prefácio das Meditações do Quixote. Ele fala o seguinte, que a verdadeira tolerância é combater um inimigo que se compreende.
Então, a verdadeira tolerância não é você ser centrão, você não ter oposição sobre as coisas. É você combater um inimigo que você compreende. E compreender significa o seguinte: uma vez que eu sei reproduzir, regra número 1, sei reproduzir o argumento do adversário? Se sim, beleza. A segunda pergunta é o seguinte: o que nesse argumento eu posso salvar? O que dá para concordar? Onde é que é o ponto exato da minha discordância? Ou se eu discordo de tudo, quais são as premissas que eu posso buscar? O diálogo com o teu adversário político, claro que tem os momentos de embate eleitoral, quem que vai ganhar, mas na hora do convencimento, na hora da ceia de Natal, na hora do dia a dia da discussão, você precisa, antes de demarcar as diferenças, encontrar as premissas comuns, porque senão não é discussão, isso é escolástica básica, né? Questões disputadas. Se você não tiver as definições dos termos e as premissas partilhadas, você não está discutindo. São dois monólogos, tá certo? Então a segunda pergunta é o seguinte: o que eu posso salvar do argumento do meu adversário? E se eu não posso salvar nada, eu posso salvar pelo menos a intenção que ele tem, a preocupação que ele tem. É muito difícil não salvar nada, né? Você é muito difícil não salvar nada. Encontrar alguma coisa que, entendi, concordo com você até aqui, mas talvez os meios sejam diferentes. É sempre a historinha que eu não me canso de repetir, que para mim é importante, para minha vida e para minha vida política, que é uma história que está no Evangelho Apócrifo, que Dom Giussani, que é o fundador do movimento católico Comunhão e Libertação, citava. Que tem um Evangelho Apócrifo que conta que Jesus estava andando com os discípulos numa estrada, e aí tem um cachorro morto já há algum tempo em estado de putrefação. Então, Jesus estava falando, vai se aproximando, e algum discípulo vai lá e, segura ele para desviar do cachorro que estava com mosca, fedido. E aí Jesus, conta esse evangelho apócrifo, se desvencilha do discípulo, se aproxima meio em reverência ao cachorro e fala para todo mundo: olha que dentes brancos. Esse é o método de Jesus. O método de Jesus é no meio da podridão, no meio do erro, da mentira, não é exaltar o que está errado, é ir no ponto que se salva daquela história, para a partir disso construir. E acho que isso tem reverberações políticas tremendas, entendeu? Quando eu estou diante do meu adversário ideológico, qual que é o dente branco? O que eu posso preservar naquilo que eu julgo ser uma grande mentira? O que eu posso preservar de verdade, de bem, de beleza, de perfeição, para que a partir disso eu consiga trazê-lo para um convencimento do meu lado. Isso é combater um inimigo que se compreende. E esse é o dia a dia da política. Tem as exceções, tem os momentos do embate puro e simples, mas a substância da vida política é o exercício da caridade nesse tipo de diálogo, entendeu? Que exige uma segurança de si. No final das contas, eu acho, só voltando à questão do fanatismo, assim como a pessoa narcisista, desculpa entrar na tua área, se vocês já lidaram com gente narcisista, o narcisismo, do ponto de vista psiquiátrico, é uma falta de coesão do eu, do self, do eu, que faz com que a pessoa necessite de um espelhamento contínuo no outro, né? Ele não coesiona o próprio eu, a própria identidade, se não tiver uma validação constante da própria grandiosidade, da própria importância, da própria... O fanático também é uma coisa assim, parece que, não estou sendo técnico aqui, a coesão da própria identidade depende da presença do adversário, do inimigo, e desse tensionamento rumo à destruição do inimigo. É isso que faz a pessoa se sentir ela mesma, se sentir coesionada interiormente, né? Eu só existo porque tenho algo a odiar ali. Exatamente, eu me defino pelo meu inimigo, né? Que é uma coisa muito pouco cristã. Né? E cada vez mais a gente vai... politizando pessoas, mas na verdade o que deve ser feito é isso que o Henrico comentou agora aqui, que é humanizar a política, né? Não é politizar o homem, né? Mas é tornar a política um lugar de caridade, um lugar de vivência fraterna. O outro não é o meu rival, né? O outro é alguém com quem eu debato. Pode ser que tenhamos discordâncias, assim, fulcrais, de temas centrais. Pois bem, mas isso não faz com que eu queira a destruição completa dele, mas a superação de uma ideia a partir de argumentos. Eu posso querer, numa boa, a diminuição dos meios de ação disponíveis para ele, porque eu sei que se ele tiver mais meios de ação,
ele vai reverberar mais ideias que eu julgo errado. Então esse é o embate da política, né? Porque também, às vezes, quando fala essas coisas muito de diálogo, de tolerância, de humanizar a política, eu fico com medo de ser meio pastoso, sabe? Uma coisa meio distensionada, meio tipo não, chapa branca. E não é. É uma tentativa de como ser cristão efetivamente no mundo real, né? Perfeito. Exato. E assim, sendo cristão no mundo real, a verdade para o cristão não é algo pelo qual se mata, mas é algo pelo qual se morre. Então você coloca-se à disposição, que foi o que o Henrico fez ao se tornar candidato, que é o que você fez no teu mandato e faz agora como secretário. Você gasta... É o que você fez também, né? Você tem que contar o lado obscuro da sua vida. Qual que é? Joga aqui pra roda, então. Sabe? O Luiz Henrique foi vereador. Olha só. Eu não tava sabendo tive dessa. um mandato comecei em 17, tive um mandato lá em São Carlos? Fui vereador pela cidade de São Carlos. Mais votado. Um dos vereadores mais bem votados da história de São Carlos. Era muito jovem, muito mais jovem do que sou agora. Tinha até cabelo. É que isso é possível, tão jovem sou eu hoje. Eu era o mais jovem do Legislativo. Foi uma experiência incrível, né? E algo que eu percebi é que lá não estava assim, a minha vocação, mas aquilo era uma convocação. Para aquele momento, se fazia necessário colocar-se à disposição para pensar em soluções, para conseguir movimentar um grupo, para trazer a esperança para pessoas que já não acreditavam que algo diferente pudesse acontecer, né? Mas foi algo pontual, de fato foi uma resposta a um chamado circunstancial. E foram 4 anos assim, de muita luta certamente, de muito aprendizado, buscando colocar esse olhar que no fim das contas é o olhar cristão. Eu não estou aqui para primeiro, a finalidade do meu exercício, da minha vinda aqui não é provar que alguém está errado ou querer destruir ninguém, mas é trazer algumas contribuições que eu acho que objetivamente são válidas, são importantes e que dentro da municipalidade precisam existir, né? Porque senão cai naquilo que o Henrico falou, eu só consigo compreender quem eu sou a partir daquilo que eu odeio, a partir daquele com quem eu combato. É importante combater, é importante ter muito claro quais são as suas ideias, mas o que no fim das contas nos define é o que nós fazemos, né? Tudo bem, você não aceita toda essa cartilha que tal partido reza. Excelente, é bom que você tenha claro quais são as suas convicções e que isso não esteja, né, dentro do que lhe parece valoroso. Mas o que de fato você faz, né? Essa disponibilidade, essa entrega. Eu admiro muito o Henrico porque nós entramos juntos dentro dessa vivência mais política. Eu parei, fui para o consultório, para a clínica, e o Henrico, assim, com muita coragem, com muita valentia, ele continua, né? E eu sei da luta, eu sei do empenho, eu sei do sacrifício, né? Ontem mesmo tentei conversar com ele, era tarde da noite, ele falou, olha, desculpa, eu estou indo para uma reunião, né? É vocação, né? É vocação. Então, assim, ele está se colocando à disposição. Aquele verso do Fernando Pessoa, né? Não conto em gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha que ser a minha alma a lenha desse fogo, né? Então, assim, você se coloca, a pessoa quando se coloca na política, a política eu estou dizendo aqui mandatária, né? A pessoa ela tem que entender que a política é algo que a convoca para servir, não é algo do qual ela se serve. Né? Ela não está lá para sorver. Mas vai explicar isso aí. Tudo que a política tem para lhe dar, as benécias. Isso daí é uma... acho que a solução para isso, para a relação com o poder e com todas as coisas, é o que a igreja ensina, por mais diferente que possa soar de imediato, mas é o que a igreja ensina sobre virgindade. Ótimo. Assim, as pessoas interpretam a doutrina da igreja sobre virgindade como sendo só a abstinência do sexo em si, né? Mas, na verdade, isso é a manifestação mais óbvia e concreta de uma relação virginal com o mundo, com as coisas, né? Pureza. E tem um professor chama Franco Nembrini, que eu já vi ele falando algumas vezes, eu gosto muito dessa imagem, me ajuda nessa relação com o poder, com essa coisa do não servir, não se lambuzar com os meios de ação que o poder te dá e tal, que ele fala o seguinte, né, o que a igreja chama, né, ele dá o seguinte exemplo, ele fala,
Se você olha uma flor e movido por um desejo nela, uma flor muito bonita, e você genuinamente, de maneira legítima, deseja aquilo, né? E quer aquilo para si, você sente uma atração, desejo por aquilo. Se você vai lá e tira a flor, colhe a flor, você traz ela mais para perto de si, para sua posse, mas ao mesmo tempo perde ela porque ela vai morrer, tá certo? Então, tem algum mistério aqui, que a forma mais perfeita de você possuir essa flor é deixando ela ser o que ela é e não querendo possuí-la. E ele dá um outro exemplo também, ele fala, olha, mas aqueles quadros que exigem alguns metros de distância para você poder apreciar plenamente, se estiver muito perto, você não vai conseguir gozar da beleza do negócio, você precisa estar a 5 metros de distância. Aí ele diz, esses 5 metros é o que a igreja chama de virgindade. Ou seja, a distância correta, a distância precisa, que é necessária para você possuir plenamente o objeto do teu desejo. Então, isso vale para tudo, né? Para a relação humana, para o teu marido, para teus filhos, né? Se você quer, se no ímpeto de desejar uma coisa muito desejável, você traz ela para muito perto de si, no ímpeto de posse, você destrói aquela coisa. Virar manha de piano. E o poder é muito isso, sabe? Porque o poder, você precisa ter essa relação virginal, buscar... Tô falando que é fácil, tô querendo ser moralista aqui, né? Mas você precisa se educar nessa relação virginal da coisa, que não é uma renúncia à posse, é uma posse mais completa porque respeita a natureza da coisa, né? E com o poder isso é um desafio especial, porque a tendência é se lambuzar, né? Mas olha que interessante, escutando o Henrico... Super utilizar, né? Exato, né? Escutando o Henrico dá para entender porque o Platão dizia que o rei deve antes ser um filósofo, né? Deve ter esses conceitos muito claros, deve ter meditado isso, deve ter isso gravado no coração, porque senão de fato se perde. E é uma pena ver, certamente você viu isso, eu também vi muito, como que as pessoas às vezes entram até que bem intencionadas na política, mas rapidamente se corrompem e se perdem. É triste e é preocupante, né? Porque ela não fez a reflexão mais oportuna, ela não trouxe no coração dela questões como essa que iriam preservá-la desse mal que com tanta facilidade o meio lhe oferece, né? Isso. E Luiz, a gente estava falando aqui, né? Como a cultura ela precede a política, né? A gente foi lá em Platão, Aristóteles, entendemos um pouco dessa dinâmica até a gente chegar de fato no que a gente está comentando aqui, dessa perda de sentido da vida. E uma coisa que eu gostaria de recomendar para todo mundo que está nos assistindo é que nós temos, né, mais de 90 cursos na nossa plataforma, Lara, que é justamente em vários áreas do conhecimento para poder ajudar de fato nessa questão cultural desses pais, mães, pessoas, né, que estão querendo entrar também para a área da política. São várias áreas do conhecimento. Inclusive sobre o sofrimento humano. Com certeza, exatamente, sobre o sofrimento humano. Eu queria fazer um convite a você que está querendo se aprofundar mais, que quer estudar mais e às vezes não sabe, está olhando para tudo quanto é direção, olha para essa mídia mainstream, como é que eles falam, o jeito, o linguajar, e você não se identifica. Nós trouxemos professores, temos professores recomendados, inclusive Lara Brenner tem um curso inteiro sobre português, aqui língua portuguesa, mais de 40 horas de curso, são mais de 90 cursos, e a gente está com essa promoção, o QR Code está aparecendo aí na tela, o link na descrição, vale muito a pena assinar a ABP. Certo, pessoal? Plano mensal, aproveita, hein? E aí eu queria aproveitar, Luiz, que a gente está falando de Viktor Frankl. Frankl, ele diz que quem tem um porquê aceita qualquer como, né? Perfeito. E eu queria que você pudesse falar um pouco para esse pai, para essa mãe de família, você que é pai de 6. Como é que esse pai hoje, diante de tantos problemas, ele consegue encontrar um porquê? É possível encontrar esse porquê no meio desse Brasil de hoje? É possível, sem dúvida. Acho que até que com filhos é mais fácil encontrar um porquê. É que o porquê grita pra você. Exatamente. São 6 porquezinhos. Literalmente, o porquê grita. Exatamente.
É claro que é possível, né? Sempre é possível, apesar da situação na qual a pessoa esteja metida, é possível fazer uma experiência com sentido, até mesmo em meio ao sofrimento, é possível. Agora, pensando nesse contexto mais casa, mais família, algo que é muito didático, muito pedagógico em Frankl é que ele nos diz assim, como de fato caminhar em direção ao sentido, como fazer uma experiência com o sentido, né? E ele coloca 3 grandes vias, 3 avenidas que nos conduzem ao sentido. E essas avenidas falam sobre realização de valores. Ou seja, olhe para a realidade como algo que lhe convoca, como algo que lhe demanda. Não seja você aquele que fica perguntando ao mundo, aos outros, a Deus, à política, qual é o teu sentido. Seja antes aquele que se percebe como o questionado, como o indagado. É a política que lhe olha e diz, e você? O que pode fazer? É a família que lhe olha e lhe diz, e você? Qual o valor que vai realizar aqui? É a sociedade que lhe olha e lhe pergunta de algum modo, né, o que de melhor você pode ser nessa situação. Né? E em casa, por exemplo, é exatamente isso, né? Mesmo num mundo que parece estar ruindo, porque as tradições estão, de alguma forma, sendo vilipendiadas, porque a família está sendo atacada, porque o cenário político não é o mais animador, né? Muitas vezes a gente olha para casa, eu olho para os meus filhos e fico pensando, né? Que mundo é esse que de alguma forma eles estão herdando, né? Mas na realização de valores, eu sou de alguma forma levado a pensar o seguinte, né? Não é tanto o mundo que os meus filhos estão herdando. A grande questão é o seguinte, que filhos eu quero deixar nesse mundo, né? Eu, enquanto pai, eu tenho uma missão específica e eu posso contribuir para que eles sejam, dia a dia, melhores. Mais atentos, mais caridosos, que aprendam a partilhar, que tenham vida de oração, né, que consigam hierarquizar as coisas, que não se tornem, não venham a se tornar revolucionários, mas que tenham essa mentalidade mais conservadora. Enfim, eu, enquanto pai, como que eu posso trabalhar com essas demandas que me são apresentadas, a fim de deixar algo para esse mundo que possa, nos mais diversos âmbitos, fazer a diferença. Né? E é na medida em que eu vou percebendo esse meu chamado e que eu vou respondendo a essa minha vocação, que eu vou me colocando nesse caminho de sentido. Né? E isso é bem frankliano, né? Eu encontro esses porquês quando eu faço desses meios não só obstáculos, não só contratempo, não só distrações, mas quando eu faço desses obstáculos sempre oportunidades de crescimento. Quando eu vejo o meio, só de fato como um meio, a política ela é um meio para quê? Para tratar a dignidade da pessoa humana, para lidar com o tema do bem comum, né? Para promover a pessoa naquilo que ela tem de melhor. É um meio, eu não posso fazer disso um fim, né? Eu preciso utilizá-la como um instrumento de serviço. Na medida em que eu vou vendo esses meios sempre como oportunidades de fazer algo, né, eu vou me colocando num caminho de sentido. Agora, quando tudo se torna distração, né, quando eu quero sorver as coisas ou simplesmente destruí-las, como aquele que arranca a flor achando que agora vai conseguir contemplá-la ainda mais e possuir todo o aroma e toda a beleza que ela tem, eu acabo destruindo, né? E aí eu caio nesses caminhos que falávamos há pouco, né? O fatalismo, o coletivismo, atitude provisória, porque eu perco um pouco a passada, eu me esqueço de quem eu sou, eu esqueço como as coisas aqui acontecem, né? E aí caio sempre... Esses extremos são sempre uma revelação de que algo aqui dentro não vai bem, né? Tem uma frase fantástica de Fulton Sheen que ele diz, né? Ele era venerável, agora o beato Fulton Sheen. Ele diz, não haverá paz no mundo enquanto não existir paz na alma, né? Então, assim, é começar aqui por dentro, sabe? É começar naquilo que me cabe. E em casa é bem assim, né? Facilmente a gente se perde, rapidamente a gente se torna uma espécie de desertor, e aí tudo parece desandar.
A casa parece ficar mais barulhenta, os filhos parecem ficar mais irritadiços, a dinâmica da casa ainda mais confusa, mas quando você, de alguma forma, se coloca como responsável é aquele que tem a capacidade de responder aos chamados que o mundo, a vida, Deus lhe faz. Quando você se coloca como responsável, as coisas parecem começar a entrar pouco a pouco no eixo. Você está falando isso e felizmente o Teller, nosso aplicativo de audiolivros da Brasil Paralelo, colocou à nossa disposição a Consolação da Filosofia do Boécio. E eu ouvi a Consolação da Filosofia, mas eu falei, putz, está muito profundo, eu vou ler também. Aí eu li ouvindo, sabe? Eu ouvia, depois eu vinha e consolidava aquela leitura. E eu achei fantástico, eu não sabia nada a respeito do livro, eu achei ótimo não saber, porque eu fui... Sim, deixa-me descobrir junto com ele o que a filosofia vai fazer por ele, né? Boécio, só para dar uma contextualizada, Boécio está preso injustamente, acusado de falsa traição, e ele está lá, assim, se lamentando as pitangas da vida e tudo mais. E aparece a filosofia maravilhosa, personificada e tudo mais, e ela começa a mostrar para ele que a roda da fortuna, ou seja, as circunstâncias que giram, que vão e vêm, e uma hora você está em cima da roda, outra hora você está embaixo da roda, elas não podem ditar quem você é diante da vida, né? Que você precisa ser você, independentemente das circunstâncias, né? Mantendo essa força mental, digamos assim, né? E eu acredito que já nos encaminhando para o final, né, Arthur? Não sei, eu tô aqui pensando que talvez essa seja uma resposta para as pessoas muito desiludidas com relação à política, né? Com relação à vida, de maneira geral, com relação à política, que é essa assunção de responsabilidade pessoal, né? Eu amei essa história do Chesterton que você contou, de o problema do mundo sou eu, porque ao mesmo tempo que ela é... Porque também é isso que a Consolação da Filosofia fala para o Boécio, tipo, aposse-se de você, de si próprio, porque ao mesmo tempo que isso é um problema... É a única possibilidade de solução, né? Porque aí você se vê como agente capaz de agir, né? Não como alguém capaz de só receber e reagir às circunstâncias. Mas eu tô fazendo todo esse preâmbulo, primeiro que eu queria falar que tem no Teller, esse livro, isso é muito importante, né? O QR Code aí na tela e o caramba. Ela foi mais obediente. Não, eu tô sem conta. Não, É porque eu lembrei disso mesmo. E segundo porque... Eu queria te fazer uma pergunta, ô Henrique. É assim, ô Henrico, pensando naquela pessoa que está desiludida com política, que está pensando, meu Deus do céu, vai ter briga na família no fim do ano, e eu mesmo também não estou conseguindo me conter com relação a essas paixões, ou então estou muito apático com relação a isso, eu não tenho esperança, a única saída do Brasil. Sejam daqueles dois extremos que você tinha falado, que são fruto da mesma causa, que palavra final você diria para essa pessoa, para que a pessoa, sabe, coragem, levanta a cabeça, vamos lá. A primeira coisa, sendo muito sincero, é que todos nós temos, por sermos cidadãos de um país, vai ser menos romântica a minha resposta. Assim, não, tipo, sem problema, é sua. Assim, por sermos cidadãos de um país, todos nós temos certos deveres de Estado com relação ao nosso país, respeitar as leis, etc. e tal. Mas não é todo mundo... De verdade, não é todo mundo que precisa se ocupar da política e ter as opiniões. A gente às vezes se sente muito demandado de ter opinião sobre tudo, falar sobre tudo, xingar todo mundo, etc e tal. E a primeira coisa assim, não precisa. Se você não sente um desejo um pouco a mais de se aprofundar, de compreender, de buscar se situar para dar a sua contribuição, não é vergonha nenhuma a pessoa... não é uma indiferença, uma apatia no sentido, olha, nada disso vai mudar, mas é uma pessoa, olha, essa não é minha grande prioridade opinar sobre como é que a gente vai resolver o problema do Alexandre de Moraes. A pessoa nunca parei para estudar isso, não sei exatamente, etc. Então... Não vou fazer nada a respeito Fique em paz com relação a isso, porque nós temos que fazer escolhas na nossa vida. A gente não pode renunciar aos deveres de Estado de um bom cidadão, mas nem todo mundo é chamado a opinar sobre tudo e a formar a sua opinião. Você pode dedicar a sua vida às artes, à religião, à literatura, à sua família, aos seus... né, a várias outras coisas, e ter na política uma dimensão um pouco secundária do seu empenho vital. Então a primeira coisa é essa.
que liberta um pouco as pessoas, do tipo... Dizer que você não sabe. Não sei, cara, é verdade, acho muito ruim, mas não sei, não se sentir demandado, tem que ter a solução das coisas. Fazer um jejum em matéria de opinião. Exato, né? Você falou do Olavo falava muito Exato. isso, né? Fazer a volta de pobreza de opinião. De 10 anos. Ele falou Então que fez de 40. mas eu virei deputado com 24. Eu fingi que tudo errado. seu jejum começou aos 14, 10 anos. Mas para quem sente um desejo... Um chamado não necessariamente para ser político, porque acho que isso são poucas pessoas, mas para se engajar de uma forma um pouco mais presente, se dedicar, estudar, etc. Cara, você precisa se formar. Não tem muita ciência de foguete nisso. Não é o que você falou lá Você precisa querer. Se você quer o fim, você tem que querer os meios, né? Como é que eu vou poder opinar sem que isso seja simplesmente a reprodução da última coisa que eu escutei de alguém, né? Eu preciso dedicar um certo tempo a isso. Vocês estão falando aqui, o que a Brasil Paralelo fez pela formação política, cultural, histórica dos brasileiros nos últimos 10 anos, né? É uma coisa extraordinária. Muita gente se despertou, se sentiu meio o que eu vou e encontrou na BP um caminho a ser seguido de formação, de posicionamento. Então, eu acho que é isso. Assim, para quem a gente precisa ter sentir o peso da responsabilidade que a gente tem de que quando a gente vai opinar sobre a política, né, nós temos um dever correspondente de saber o que a gente está falando, dever básico, de buscar genuinamente a verdade, o bem, aquilo que é, e encontrar pessoas com as quais a gente possa fazer isso junto. E aí eu digo assim, com um tom de esperança realista, né? Tem muita coisa que dá para ser feita. É que uma andorinha não faz verão, não adianta você achar que você vai eleger um presidente da República e tudo vai mudar, não é assim que funcionam as coisas. Mas se nós tivermos homens e mulheres que, bem formados, né, consigam compreender como as coisas funcionam, adquiram experiência prática disso, que também as pessoas acham que a solução de tudo está num outsider, pode até às vezes um outsider fazer bem para dar uma chacoalhada. Mas para você mexer num mecanismo e numa engrenagem complexa, você precisa de um cara que sabe como operar aquilo e funciona. Então, a experiência prática na política não é desprezível, pelo contrário, é importante você saber como as coisas funcionam, até para saber como alterá-las. Mas eu vejo uma avenida gigantesca de gente que queira, com seriedade, com um senso de vocação, com um senso de responsabilidade, se dedicar à política, porque pelo simples fato de que está uma ausência total de liderança, de referência. Você tem algumas que pipocam aqui e acolá, mas lideranças que tenham essa densidade humana, que se dediquem a estudar os temas caros ao país e a aprender na prática como fazer para... E a ensinar, né? E a ensinar, acho que nós temos uma avenida muito grande. O lapso temporal nem sempre é aquilo que a gente quer, né? Não é em 4 anos. A gente não destrói um país destruir é muito rápido. Construir ou reconstruir é tarefa de décadas. Mas aí eu volto àquela posição vital, né? Jesus não está chamando a gente para resolver os problemas do mundo e restaurar o reino de Israel. Ele está chamando a gente para fazer com maior fidelidade possível aquilo que a gente enxerga ser o nosso sentido, nosso chamado, nossos deveres na concretude do nosso Estado. Disse Henrico do alto dos seus 96 anos. Quantos anos você tem mesmo, Henrico? 31 anos. Eu fico muito chocada com isso. Como é que ele as tem pessoas 31 encontram anos. ele nas redes sociais? Como as pessoas te encontram, filho de velho. Deus. E sem um cabelo branco, olha só. E com cabelo, né? Isso aqui é a finasterida da minha esposa. Eu fui mais rápido que você. Foi um certo ataque, eu senti. Isso aqui que você ficou calvo mais cedo, né? Bem mais cedo. Não tem finasterida que segurada. É que são 6 filhos, né? Não, mas já antes. Henrique, onde as pessoas te encontram? Como elas falam com você? Vem você falar mais? No Instagram, Henrico Mizasi. Basicamente no Instagram, tem nos outros também, Facebook, TikTok, mas no Instagram, Henrico Mizasi, M-I-S-A-S-I. Vai Henrico sem na H. tela. E você, meu querido?
onde as pessoas te encontram e deixa para nós também um recado final. Tá bem. Ser muito breve, muito sucinto nesse recado final, porque eu acho que o Henrico fechou de forma impecável. Não imaginava terminar dessa forma, mas vou citar então aqui o Jordan Peterson, que ele fala, olha, comece arrumando a tua cama, comece arrumando o teu quarto. Eu acho que a grande questão, quando o assunto, por exemplo, é política, é cada um olhar para aquilo que pode fazer e talvez o que a pessoa possa fazer para o mundo, para a sociedade, não seja se meter na política, não seja opinar sobre política, muito menos brigar sobre política. O que cada um pode fazer de melhor é achar algo que está dentro do seu alcance, algo que de alguma forma esteja gritando, bradando e cobrando dela uma ação e faça pequenas ações e faça isso de forma assim, bem feita. É aquela frase de São José Maria Escrivá, né? Faz o que deves e está no que fazes. Eu acho que as coisas tendem a se tornar bem melhor se cada um fizer aquilo que de melhor puder, tendo em vista as circunstâncias nas quais se encontra, né? Então, talvez eu não vou conseguir, talvez não, eu tenho por certo que eu não vou conseguir mudar os rumos políticos do Brasil. Puxa, mas em casa tem muito a ser feito, no meu trabalho, né, nas minhas aulas, com os meus alunos, os meus pacientes. Então, cada um olhar para esse quarto, para essa cama que precisa ser arrumada, para essa gaveta de meia desorganizada, comece fazendo pequenas coisas e fazendo elas bem feitas, né? Essa máxima de São Francisco de Assis, né? Fazer poucas coisas e fazê-las com diligência, fazê-las bem feitas. Isso vai nos enchendo uma vez mais assim de esperança. Bom, e onde me encontrar? Instagram, né? Luiz com S, Henrique sem H, _, psi. Esse é o principal meio. Quem quiser saber mais sobre a pós-graduação em logoterapia, pós-graduação logoterapia.com, obrigado. E no YouTube, youtube.com/enrota. É isso. Em Rota. Em Rota. Maravilha. E já tá em qual turma agora? Vamos iniciar nessa sexta-feira, agora, dia 27, a turma de número 6. Lembrando que para fazer a pós em logo não precisa ser psicólogo, né? Não, precisa ter uma graduação em qualquer área, uma graduação reconhecida. E aí, isso já é bastante para iniciar o processo seletivo e, sendo aceito, se tornar aluno, né? Uma pós-graduação lato sensu. São 18 meses, 360 horas de estudo, de formação em logoterapia. Quantos alunos já formados já? Mais de 1.000. Que legal. 1.000 alunos, e agora a gente está iniciando essa quarta turma, com 400 alunos nessa quarta turma. Nossa, que legal, que maravilha. Queridos, muito obrigada pela presença, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Arthur, boa noite, querido. Obrigada. Um grande prazer, Lara. Um prazer todo meu. Até a próxima. E, pessoal, tendo chegado até aqui, acho que fica muito claro que é impossível que nós façamos uma boa caminhada desprezando a presença do maligno. Ele existe, a gente faz essa constatação, e a questão é como lutar da melhor forma, como disse bem o Luiz Henrique, desde as pequenas coisas. E para isso, a Brasil Paralelo tem um filme fantástico chamado Oficina do Diabo, a produção nossa, primeira produção filmográfica da Brasil Paralelo, que nos mostra exatamente como isso funciona no dia a dia. Vou pedir para o pessoal rodar o trailer para você que ainda não assistiu. Um beijo e até a próxima. Toda vida é como um roteiro. Palavras bonitas no começo, palavras tristes no final. Mas no meio é necessário um pouco de talento. E falando em talento, esqueci de me apresentar. Você não me conhece, mas eu conheço você. Você já escutou minha voz em vários momentos da sua vida. Nas suas horas mais tristes, nas decisões mais difíceis. Eu estou sempre perto de você, sempre pronto para ajudar e aconselhar. Você só precisa prestar atenção. Quando eu falar com você, tudo finalmente vai fazer sentido. A mente é um lugar em si mesma que pode fazer do inferno um paraíso e do paraíso um inferno. Lembre-se de que eles são feitos de barro,
E o barro, que não é provado no fogo, desmorona com a menor pressão. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Você não viu? Você não viu o que ele fez com o próprio filho? Você viu? A gente tem que se manter ocupado, filho. Cabeça vazia, oficina do diabo. Então é isso? Não existe mais nada? Achou que tinha escapado de mim?